Dimensional Sovereign capítulo 148 e 149. Punição do tempo. Flash. A luz da espada de Luca atingiu o corpo de Luminal. O corpo de Luminal se transformou em pó. No entanto, aquele havia sido apenas um clone. E o Luminal real franziu a testa, observando Luca mais de longe. Você realmente quer ser tão teimoso? Luca, você pode se arrepender. Este é o aviso final. Devolva um e os outros em segurança. Luca ainda não havia usado a joia de poder. Ele pensou em tentar selar Luminal, mas decidiu dar a ele uma última chance. Aquela visão que ele recebeu não foi algo agradável. Era óbvio que Aion e os outros haviam sido convocados para o mundo celestial. Portanto, ele pensou que o anjo superior Luminal seria capaz de trazê-los de volta, como se nada tivesse acontecido. Porém, Luminal ignorou o aviso de Luca e disse depois de suspirar: não importa o que você faça, eles não poderão retornar. O mundo celestial já decidiu enviar você de volta à realidade. Se você insistir nessa teimosia... Luminal não terminou de falar. De repente, uma luz reluzente o dividiu ao meio. O ataque de Luca foi tão rápido que ele só notou depois que seu coração foi atingido. Como? Luminal fez uma expressão surpresa. Ele sabia que Luca era forte, mas não esperava que ele fosse tão poderoso ao ponto de Luminal não conseguir sequer se defender. Você é louco! Você tem ideia do que está fazendo? Eu sou bem normal. Pelo contrário, é você quem não entende a situação. Luminal gemeu. Ah! Então não tenho o que fazer. Você está agora em um caminho sem volta. Seu corpo ficou turvo e desapareceu, como um anjo superior. Ele tinha um poder de luta semelhante ao de um deus demoníaco. Em outras palavras, ele também tinha a imortalidade, que não deixaria ele morrer. Contudo, Luca era tão forte que não havia como vencê-lo. Eu voltarei para o mundo celestial e verei o que devo fazer. Porém, ele logo entrou em estado de choque quando sentiu seu poder subitamente se esvair de seu corpo. Isso não foi tudo. Diante dele havia um lugar estranho. No momento em que Luca o cortou ao meio, ele apareceu em um lugar estranho que definitivamente não era o mundo celestial. Onde fica este lugar? Era um espaço de uma escuridão desconhecida. Entretanto, em todos os lugares escuros ele ainda conseguia ver. Inacreditável. Meu poder divino esgotou. Ele estava em um estado onde sua habilidade como anjo superior havia sido retirada. Este estado significava que ele não era diferente de um humano comum e não poderia voltar ao mundo celestial também. Luca apareceu na frente dele. Na verdade, este era outro mundo que Lucan criará usando o poder da joia interditora. Portanto, Lucan poderia usar toda a sua força, mas Luminal não poderia usar a dele. Era semelhante ao campo de batalha e à arena de punição. Mas a diferença era que não havia limite de tempo e que a habilidade do adversário estava selada. O ponto mais importante era que não havia limite de tempo, a menos que Luca o libertasse. Luminal ficaria preso neste mundo para sempre. Como isso? Luminal percebeu que não poderia voltar ao mundo celestial e que ele estava preso em um selo. Ele selou um anjo superior do mundo celestial. Apenas um pequeno número de deuses demoníacos tinham joias de poder que conseguiram fazer isso.
Não me diga que você tem a joia de poder de um deus demoníaco. Luca riu friamente. Isso é algo que você não precisa saber. Se você for sábio, deveria se concentrar em uma única coisa. Um método para trazer Ayun, Colt, Shaka e Keujac de volta. Luminal riu sem graça. Você é mais impressionante do que eu pensava. Mas mesmo assim, é tolice lutar contra um mundo celestial. Lucan sorriu friamente. Eu não quero ouvir isso. Devolva Ayun e os outros agora. E então eu vou libertá-lo. Vou falar mais uma vez. Aqueles que desapareceram da Terra estão agora fora de minhas mãos e não posso trazê-los de volta. Mesmo que eu quisesse. Você está me dizendo isso de novo. Parece que você ainda não entendeu a situação em que está. Não posso acreditar nas palavras de um anjo. Naquele momento, o selo de punição apareceu na frente de Luca. Como mestre deste mundo, você pode punir os prisioneiros encarcerados aqui com a punição do tempo. Punição do tempo. O alvo ficará preso no tempo e sentirá solidão e desespero. A joia interditora. Com o formidável poder de Valmont, não apenas selaria o poder do alvo, mas também adicionaria uma punição. Não era outra coisa senão o tempo. Por favor, determine a duração da punição. Você pode escolher livremente desde um mínimo de 1 ano até um máximo de 100 anos. Por um certo ângulo. A punição parecia severa. Eram 100 anos humanos. Não representando muita coisa para um anjo. No entanto, Lucan tinha selado as habilidades de Luminal. Então a mentalidade dele caiu para o nível da de um ser humano. Não tem outro jeito. Vou usar 100 anos. Que é o tempo máximo de punição. Isso significava que o fluxo de tempo seria distorcido em 100 anos quando Lucan saísse e entrasse novamente. Seria um tempo bem longo para um humano. Luminal. Com a mentalidade de um humano. Precisaria passar tudo aquilo de tempo na punição. Era um espaço vazio onde ele não podia fazer nada. Estando impotente. Claro. Luminal ainda não sabia o que aconteceria com ele. Lucan viu Luminal com uma expressão fria e declarou: por favor, me dê uma resposta mais satisfatória na próxima vez que eu aparecer. A punição do tempo começou. Uma contagem regressiva de 100 anos começou. Depois de ver essas mensagens, Lucan saiu daquele mundo. Antes que ele se desse conta, a porta de Valmont tinha fechado. Era hora de voltar à realidade. A porta para Valmont se fechou. Lucan fez uma expressão de desespero quando ele acordou no quarto no último andar do edifício Delta. Ele sempre acordou com o sorriso deslumbrante de Ayun. No entanto, ele não havia ali hoje. Quando ele retornou à realidade do sonho, seu humor desapareceu junto com o sorriso de Ayun. Agora que ela não estava aqui, Lucan sentia um vazio profundo. Esse vazio não era o maior problema. O que ele não podia suportar era a possibilidade de nunca mais ver Ayun. Não posso perder Ayun. Era o mesmo para Colt, Shaka e Keujac. Eu vou recuperá-los mesmo que eu tenha que negociar com o mundo celestial. Certamente seria possível. Uma maneira de consegui-los de volta era usar Luminal como moeda de troca. Contudo, isso era impossível na realidade. Ele só poderia entrar em contato com o mundo celestial em Valmont. Eu não tenho mais tempo.
Ele queria voltar ao mundo de Vamon o mais rápido possível. Então os 3 dias pareceriam durar uma eternidade. Só havia se passado 1 hora desde que ele havia voltado. Mas a sensação era de que aquilo já havia durado anos. Mesmo sem Ayun. Era provável que nenhum mal viesse a ocorrer com o corpo de Luca enquanto ele dormia. Ele já havia espalhado diversas magias e barreiras ao redor da casa e do quarto, que iriam ser ativadas quando criaturas hostis aparecessem. Assim sendo, mesmo transcendentes não poderiam entrar ali. Além disso, mesmo que um ser do caos tivesse aparecido e destruído o corpo de Luca, o Luca da Vamon não morreria. Isso porque quando ele alcançou a transcendência, ele não estava mais ligado ao seu corpo. Em outras palavras, seu corpo na Terra era a passagem de Vamon para a Terra. Mas sua vida não seria influenciada pelo corpo. Lucan poderia até recriar sua carne. Os poderes do caos poderiam ser usados na Terra, bem como em Vamon. Em termos extremos, mesmo a destruição da Terra não afetaria as habilidades de Luca. No entanto, se a Terra desaparecesse, ele sofreria um trauma psicológico. Depois disso, ele continuaria em Vamon, sem contudo ir de um lado para o outro entre a realidade e Vamon. Mesmo assim, Luca não havia contado isso a Ayun, pois ela estava orgulhosa de proteger o corpo dele. Ele não queria tirar essa alegria de Ayun. E isso também era algo que fazia Lucan feliz. Havia apenas uma coisa que ele realmente queria ver quando voltasse à realidade: o sorriso radiante de Ayun. Não era um exagero dizer que a razão pela qual ele voltava à realidade era Ayun. Porém, Ayun tinha sido pega pelo mundo celestial. Se ela fosse humana, ela estaria morta. Ela certamente está viva. Lucan daria um aviso ao mundo celestial, para garantir que isso não acontecesse 2 vezes no futuro. Seria o mesmo para os deuses demoníacos. Lucan se sentou no telhado do edifício Delta e olhou para as nuvens, esperando o tempo passar. Ele não estava a fim de comer ou fazer qualquer coisa. Depois de algum tempo, Uskia tocou. Senhor. Sou eu. Hannah Yonso. Na verdade, ela era Crodin, o dragão negro que estava no comando do escritório de advocacia Dragão Negro, que influenciava a Terra pelos bastidores. Claro, ela também era um dos membros da família de Luca. Felizmente, o mundo celestial não havia pego Crodin. O que está acontecendo? Luca estava muito contente de ouvir a voz de Hannah Yonso. Ela era a única outra alienígena na Terra. Há algo errado. E pode envolver alienígenas. Alienígenas. O que está acontecendo? Lucan pensou. E então invocou Hannah Yonso imediatamente. Hannah se assustou quando de repente apareceu no topo do edifício Delta. Mas ela então sorriu com diligência. Ela conhecia o poder de Lucan. Então convocar um dragão desperto que era parte de sua família não era nada para ele. Saudações ao soberano Luca. Ela se ajoelhou na frente de Luca. Luca acenou com a cabeça e perguntou: há alienígenas vindo para a Terra? Esse é o meu palpite. Na verdade, eu ativei uma magia chamada Olho do Observador em torno da Terra e do Sistema Solar. Dessa forma, eu poderia lidar com inimigos irritantes antes que eles se aproximassem da Terra.
Ela criou centenas de pontos de teleporte no sistema solar. Cada um desses pontos continha uma magia de detecção de grande alcance chamada Olho do Observador, permitindo que ela soubesse quando os inimigos se aproximassem. De repente, todos os olhos desapareceram ontem. Centenas de olhos do observador desapareceram do nada. Sim. Então, eu fui obrigada a concluir que algo está visando a Terra. Eu penso a mesma coisa. Luca assentiu. Alguém dissipou a magia de Hana Yonso, que era um dragão desperto. Que tipo de poder estaria vindo do espaço exterior? Além disso, por que tão de repente? Poderia ser uma coincidência. Mas Luca não pensava desta forma. Estava obviamente relacionado com o mundo celestial ou os deuses demoníacos. Mas, tirando os deuses demoníacos, o mundo celestial faria tal coisa. No passado, ele teria pensado que aquilo seria ridículo. Mas Luca não podia mais confiar em nada neste mundo. O anjo superior, Luminal, tinha feito algo inescrupuloso com Ayun e os outros. De qualquer forma, não importava quem fosse. A guerra já havia começado contra ambos os lados. Eu só quero um pouco de descanso na realidade. Mas mesmo aqui, eles não vão me deixar em paz. Eles realmente querem tentar. Ele não precisava tecer suposições sobre quem estava por trás disso. A verdade surgiria quando ele capturasse e questionasse os que atacassem. Naquele momento, Hana Yonso falou com uma expressão depressiva. Eu não quis incomodá-lo enquanto estava ocupado em Valmont. Então tentei contar a Shaka. Contudo, eu não consegui entrar em contato com ele. Eu não consegui nem falar com Ayun. Na verdade, ela tentou discutir o problema com Shaka. Não muito tempo antes de tudo aquilo, Shaka havia aparecido na frente dela. Ele havia dito que Luca estava ocupado em Valmont e que ela deveria chamá-lo para resolver qualquer problema relacionado à Terra. Hana Yonso ficou chocada na época. Afinal, ela havia se juntado às forças de Shaka para lutar na guerra contra Keljak. Então ficou mais do que surpresa depois de encontrá-lo na Terra. Ela descobriu que ele não só era amigo de Luca, mas também que possuía uma loja de barriga de porco assada perto da Universidade de Seul. Ainda mais absurdo era que um dos convidados que ia lá com frequência comer carne era ninguém menos que Keljak. Quando Hana Yonso a encarou com incredulidade, Keljak simplesmente riu e colocou na boca um pedaço de porco embrulhado em alface. Ela havia dito a Hana Yonso: estou vivendo na moita. Então finja que você não sabe de nada. Hana Yonso concordou. Ela ficou surpresa por Shaka e Keljak serem amigos, bem como pelo fato de que Keljak era amiga de Luca. De qualquer forma, Hana Yonso sentiu que o fardo sobre os ombros dela havia sido removido depois de saber que os dois transcendentes, Shaka e Keljak, estavam protegendo a Terra. Entretanto, estranhamente, Shaka não tinha sido visto desde o dia anterior. Ela não conseguia entrar em contato com ele. Ela também tinha ido ao restaurante de frango administrado por Keljak, mas ela não estava lá. Era o mesmo para Ayun. No final, ela desistiu e relatou isso para Luca, que naquele momento fez uma cara de tristeza. Algo aconteceu. Eles voltarão em breve. Então não se preocupe. Luca não estava preocupado com os seres não identificados que atacaram a Terra. Assim que ele ouviu as palavras de Hana Yonso,
Ele usou seu poder do caos e encontrou vestígios deles. Haviam seres fortes entre os invasores. Eles eram mais fortes do que um dragão desperto. Mas estavam longe de serem transcendentes. Portanto, não havia nada com o que Lucan precisasse se preocupar. Ele disse com uma risada: Eu vou lidar com os invasores. Então não se preocupe. Você deve ter ficado bem agoniada por ter que resolver tantos problemas sozinha. Ela ficou tão emocionada que lágrimas se formaram em seus olhos. É um trabalho árduo. Mas é meu dever natural. Aliás, você comeu algo? Senhor. Eu não estou com fome. Ayun ficará triste se você ficar sem comer. Hana Yonso não mais se preocupou com a segurança da terra. Já que Lucan disse que ele iria resolver o problema. Ela sabia que Lucan era mais forte que um transcendente. Então agora sentia uma certa pena dos seres não identificados. Eu ficaria feliz em cozinhar. Eu agradeço. Mas não é necessário. Ele sempre comeu a comida que Ayun tinha preparado. De repente, um monte de pratos feitos por Ayun, que estavam armazenados no espaço Skia, vieram à mente dele. Sopa de broto de feijão de Ayun 13 porções. Sopa de bacalhau de Ayun 11 porções. Bolinhos de arroz de Ayun 82 porções. Ramen de Ayun 30 porções. Ele preferia o ramen. Claro. O ramen era um prato completo. Ele recuperaria parte de sua vida ao comer uma tigela. Mas os efeitos de tal benefício agora não tinham sentido. Ele apenas comia sempre que estava com fome. Quando viu os pratos, seu apetite reapareceu. Isso. Eu vou querer uma tigela de ramen. Uma tigela de ramen imediatamente apareceu diante de Luca. What? O que é isso? Os olhos de Hana Yonso se arregalaram de surpresa. Claro. Ela não estava surpresa porque algo surgiu de repente do espaço Skia. Já que o Skia era um presente que ela mesma havia dado a Luca. Seus olhos se arregalaram porque ela adivinhou quem tinha cozinhado aquilo. Era o mesmo prato de Ayun, mas armazenado em outra dimensão. Foi Ayun que preparou isso. Você quer comer também? Se você quiser me dar um. Então. Claro. Lucan tirou outra tigela com facilidade e a entregou a Hana Yonso. Obrigado. Senhor. Ela exclamou com uma expressão séria. Lucan trouxe uma mesa e cadeiras até o telhado para eles poderem comer com conforto. Além disso, ele não esqueceu do quinte. Bom proveito. Senhor. Obrigado. É bom não precisar jantar sozinho. Lucan estava prestes a levantar os pauzinhos para a boca quando franziu a testa de repente. Quando ele pensou a respeito, havia uma coisa que ele precisava fazer primeiro. Imediatamente, uma criatura bizarra foi invocada diante de Lucan e Hana Yonso. Ela tinha aproximadamente 3 metros de altura. Todo o seu corpo era feito de metal com 2 olhos incrustados na cabeça, parecendo joias azuis. Quem é você? Lucan perguntou à criatura. Naquele momento, ela estremeceu de medo, chocada com a situação inesperada. Ela observou Lucan com medo nos olhos. Surpreendente. Existe alguém que pode me invocar à força aqui?
Havia tal ser na Terra. Era uma língua estrangeira desconhecida. Mas Luca ouvia aquilo como se fosse sua língua natal. O soberano sorriu friamente. Então. Eu sou Kirada. Do planeta Valis. Eu vim para a Terra para conquistá-la. Mas não sabia que havia um ser como você aqui. Se eu soubesse, nunca teria vindo à Terra. Kirada ficou perplexo e não mostrou nenhum sinal de confiança em suas habilidades. Luca sorriu com desdém. Você está tentando me enganar. Me diga quem está por trás disso. Eu posso sentir que há alguém atrás de você que lhe deu essa ideia. Kirada ficou surpreso. De fato, o povo do planeta Valis nem sequer sabia que havia um planeta chamado Terra. Eles eram uma civilização que combinava magia e máquinas. Então, os magos que estavam estudando magia conseguiram abrir uma porta dimensional e um ser que eles não podiam se dar ao luxo de ofender apareceu para eles. O nome do deus era Lepris. Todas as pessoas do planeta, incluindo Kirada, trataram Lepris como um deus a partir daí. Kirada aceitou a ordem de Lepris para invadir a Terra. Assim que uma estranha luz foi emitida pelos olhos de Luca, Kirada contou tudo o que sabia. Na verdade, foi mais como uma espécie de transferência, que não precisou sequer ser dita. O conhecimento foi transmitido diretamente à mente de Lucan como se fosse um arquivo digital. Ele agora conhecia as coordenadas do planeta Valis. E também detinha seus conhecimentos mágicos. Então, quem está por trás disso é chamado Lepris. Ele é um deus demoníaco. No entanto, um deus demoníaco não faria algo tão infantil como enviar tropas para invadir o planeta. Eles viriam e devorariam a Terra com suas próprias forças. Se Lepris fosse um deus demoníaco, a Terra já teria desaparecido sem deixar rastro. Bem, eu vou ver quando for lá. Lucan cortou o dedo anelar de Kirada, que estava atrelado a Lepris. Kirada ficou chocado. Ele sempre sentiu a presença de Lepris controlando sua mente. Ele tinha dado como certo que Lepris era um deus. Mas Lucan mostrou que ele estava enganado. Naquele momento, Lucan olhou para Kirada e exclamou: Kirada! Independentemente do motivo, você tentou atacar a Terra. Se eu não estivesse aqui, a Terra teria sido destruída por você. Portanto, sua punição é ter seu planeta Valis transformado em cinzas. Kirada estremeceu e implorou: Por favor, me perdoe. Derrame sua ira sobre mim. Como regente do planeta. Apenas, por favor, deixe o planeta Valis em paz. Lucan ficou em silêncio por um momento. Eles vieram para a Terra com a intenção de destruí-la. Então era justo que ele destruísse o planeta deles. No entanto, a Terra ainda não havia sido tocada. Eles foram pegos por Lucan antes de executarem tal crime. Naquele momento, a personalidade de Lucan como soberano voltou a aparecer. Ele fez os lordes demoníacos se juntarem à sua família. Então não havia motivo para não fazer o mesmo com o governante de um planeta alienígena. Além disso, o poder de Kirada estava quase no nível de um transcendente. Ele estava acima de um dragão desperto que
Até agora, poderia ser considerado o subordinado mais forte de Luka. Afinal, Shaka e Kjelljack eram seus amigos, e não membros de sua família. Então, junte-se à minha família e jure sua eterna lealdade a mim. Eu aceito. Vou servir ao Senhor, junto com todo o planeta Valis. Assim, Kirada, o governante do planeta Valis, que ficava muito longe da Terra, se juntou à família de Luka. Naquele momento, Hana Yonsu falou: Senhor, o ramen está esfriando. Eu volto em breve. Então espere um pouquinho. Luka embarcou na nave de Kirada. Era uma grande nave espacial com tecnologia avançada, que não podia ser detectada pela tecnologia atual da Terra. Havia dezenas de naves de guerra similares esperando perto de Marte. Não seria difícil para eles assumir o controle da Terra. Luka absorveu o conhecimento de Kirada. Então ele sabia disso muito bem. Se soubesse que essas naves estavam aqui, a Terra ficaria um caos. Mais uma vez, a ignorância era a felicidade. Essa era a verdade. Enfim, tudo que ameaçasse o planeta dali para frente se tornaria propriedade de Luka. Se esse conhecimento fosse dado à Terra, haveria uma era de ouro. No entanto, isso era algo para se pensar no futuro. Vamos para o planeta Valis. Sim. Senhor. Ao receber a ordem de Luka, Kirada teleportou todas as naves de guerra até um ponto perto do planeta Valis. O tamanho dele era semelhante ao da Terra. Lepris estará no templo. Senhor. Luka se dirigiu ao templo instantaneamente. Não há ninguém aqui. Lepris havia fugido naquele meio tempo. A porta do templo estava destruída. Deveria ter sido destruída ao mesmo tempo em que alguém escapou através da porta dimensional. Então, Luka notou palavras arranhadas no chão. Você encontrou este lugar. Luka. Todavia, a terra com a qual você se preocupa tanto perecerá. Além disso, tudo que você conseguiu em Vamon desaparecerá. Esse é o castigo por irritar Carosia, a deusa da destruição. Carosia. Lepris era um dos membros da família de Carosia. Carosia está visando atacar a Terra. Então, ela queria destruir a Terra tanto na realidade quanto em Vamon. Porém, Luka não estava preocupado. Agora que eu sei disso, posso me preparar. A deusa da destruição e os deuses demoníacos só poderiam atacar a Terra na realidade se aparecessem como seres divinos para outros planetas. Eles não podiam atacar a Terra diretamente. Luka chamou Kirada e ordenou: Você protegerá a Terra com seus homens. Livre-se de qualquer pessoa suspeita que tentar se aproximar. Sim. Senhor. Isso não foi tudo. Luka deixou seu clone com Kirada. Seu clone era capaz de usar a mesma força que alguém próximo da transcendência. Na verdade, o clone deveria ter um terço do poder de ataque do corpo principal. Mas, infelizmente, ele não poderia ser sustentado com o poder do caos de Luka. Estava limitado às asas do caos. Ainda assim, seu clone era o mais forte entre os quase transcendentes. Então,
A menos que um ser do caos ou um transcendente chegassem à Terra. Todos os inimigos seriam reduzidos a pó. Deusa da destruição. Carosia. Me aguarde. Mais cedo ou mais tarde. Você também será selada dentro do mundo da joia interditora. Então, Luca retornou apressadamente para o telhado do edifício Delta. Oh! Deve estar frio. Só levou cerca de 10 minutos para viajar milhões de anos-luz até o planeta Valis. No entanto, foi tempo mais do que suficiente para o ramen esfriar. Felizmente, Hana Yonsu manteve o ramen dele quentinho. Estava em um estado onde ele podia comê-lo sem precisar soprar. Mas não estava frio. Ela também esperou por Luca antes de levantar os pauzinhos. Luca sorriu. Agora. Vamos comer. Perfeito. Asterisco slurp slurp asterisco estava muito saboroso. Depois disso, até a porta para Vamon se abrir. Lucan continuou comendo mais da comida que Ayun fez. Ele não pretendia economizar. Ayun voltaria antes de os pratos no inventário dele terem acabado. Ele faria isso se possível. A porta para Vamon se abriu. Depois de retornar a Vamon, Luca entrou no mundo da joia interditora imediatamente. O anjo superior, Luminal, estava preso lá. Quando Luca entrou, Luminal abriu os olhos no lugar onde estava deitado no chão. Quase como se estivesse morto.